Chamou muita atenção do pessoal um post aqui do Bruno César, né, que é um programador que pegou aqui um monte de base de dados pública e fez um sistema para detectar corrupção, né? E parece muito bacana o sistema dele. E de fato você tem com essas bases públicas mesmo uma possibilidade de levantar um monte de informações que de outra forma seriam complicadas. Agora, existe um problema nessa história, tá? Na verdade, um problema grande, que é o fato de que você chamar isso de corrupção é meio preocupante, porque pode dar margem à acusação de calúnia, né? Calúnia é quando você imputa um crime a outra pessoa. Corrupção é crime, então se você está imputando esse crime a outra pessoa, você está caluniando essa pessoa. Eu acho, se ele quiser uma recomendação minha, eu diria para ele tomar cuidado e colocar como indícios de problemas que podem levar à corrupção ou alguma coisa assim, para deixar claro que não está detectando corrupção, está levantando casos potencialmente sensíveis que podem indicar algum problema de registro de informações. O sistema, o que ele mostra é que o sistema não está operacional, tá? Ele está dizendo que está trabalhando no sistema, não está pronto ainda e coisa e tal. E ele fez aqui uma série de ligações e, por exemplo, ele deu um exemplo aqui de um CPF que ele buscou. Ele pegou o CPF de um político e aqui aparece a seguinte informação. Tá aqui, ó, exposição total, 89 milhões de reais. Tem 11 irregularidades em 16 fontes, né? Autodirecionamento de emendas, 47 milhões de reais apontado como crítico aqui, né? 34 funcionários fantasmas. Ele obteve a cruzamento do RAIS. RAIS é um documento que a sua empresa preenche para dizer quem são os funcionários da sua empresa, né? Ele pegou o RAIS da empresa do cara, que é o deputado aqui, eu imagino, o senador, não sei quem é o político aqui, cruzou com servidores municipais, pode ser vereador também, pode ser prefeito. 34 pessoas estão empregadas na empresa do cara, que também são funcionários públicos. E é Santo André, que é o ABC Construções de Santo André. Já dá alguma dica de quem que pode ser a pessoa aqui, né? Então teria duplo vínculo dessas pessoas, o que pode indicar funcionários fantasmas, né? O cara paga os funcionários dele através da prefeitura para não ter que pagar lá no ABC Construções, que seria a empresa do cara, segundo ele está levando aqui. Eu não sei se isso daqui é uma massa de teste dele ou se é coisa de verdade realmente, tá? Então, aqui ó, escolas fantasma recebendo verba, não sei o que lá. Assim, o que eu vejo de problema nisso daqui é que, por exemplo, esse caso aqui você pode apontar como algo sensível, não tenha dúvida nenhuma, mas como é que você garante que isso realmente é um crime? Não, pode ter alguma outra explicação isso daqui. Ó. Escola fantasma recebendo verba. Tá, como é que você sabe que a escola é fantasma, né? Ela está no registro, mas não existe de verdade. Como é que você sabe que não existe de verdade, né? Repara que tem um problema nessa história aqui. Eu não sei qual é a viabilidade. Me parece muito mais um sistema de apontar alertas, de dizer que, olha só, tem coisas estranhas com esse CPF. Não deixa de ser uma coisa muito bacana, tá? Pode ser muito interessante isso daqui. Mas não é algo que você possa já partir para acusação de corrupção. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por O Pato, Industrializado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente não sabe como é que é o sistema ainda, não temos como testar o sistema ainda. Ele mostrou só algumas telas aqui do sistema. Aqui, ó, o que ele colocou aqui, ó. Então, aparentemente, se você conectar todas as bases de dados abertas do Brasil, dá para detectar corrupção com base no CPF de políticos, né? O problema disso é que eu imagino que você consiga pegar um monte de informação nessas bases abertas, sim. Mas para detectar corrupção, o que é o crime de corrupção? O crime de corrupção é quando um funcionário público faz alguma coisa fora da definição pessoal dele, da definição funcional dele, a troco de alguma vantagem oferecida por um empresário ou pessoa de fora, né? Então não precisa ser dinheiro, pode ser um favor, pode ser enfim, pode ser um monte de coisa, né? Se tiver alguma vantagem, que aprovar alguma lei, ou dar um ok, não sei, e como é que você tira isso dessas bases de dados? Isso que eu estou com dificuldade de entender como é que ele chegou nisso daqui, entendeu? Assim, me parece muito bacana. Sem dúvida alguma, uma coisa positiva que a gente tem hoje, como eu já falei para vocês, né? A tecnologia é um grande equalizador de forças entre o Estado e o indivíduo.
O Estado sempre fez isso, de pegar um monte de bases de dados e juntar tudo e bater os dados de uma pessoa com a outra. Se você esqueceu uma vírgula na sua declaração de imposto de renda, tu tá fudido, vai ser incomodado pelas próximas gerações, pelo fisco. Então, o Estado sempre fez isso, de cruzar informações de várias bases de dados para chegar em eventuais inconsistências ou em eventuais problemas. Para um cidadão comum fazer a mesma coisa é complicado, sempre foi. Agora, felizmente, na era da informação descentralizada e distribuída, com mais tecnologia, você pode pensar assim, e muita gente fala isso, né? Ah, mas o Estado está mais poderoso também. O Estado agora consegue cruzar que a Receita Federal tem um programa com inteligência artificial que vai ler as bases de dados, não sei o que lá, e coisa e tal, e vai juntar tudo. E o que eu digo para eles é o seguinte, a Receita Federal já tinha isso, cara, eles já faziam isso antes, né? Assim, sem dúvida, está um pouco mais eficiente isso agora, mas eles já faziam isso. A tecnologia, ela ajuda todo mundo, ajuda o Estado também, mas ajuda muito mais o indivíduo. Coisas que eram impossíveis para um indivíduo fazer, agora ele consegue fazer também. A distância entre o Estado e o indivíduo diminuiu. O Estado continua sendo mais poderoso que o indivíduo, tá? Continua sendo, porque o Estado tem mais dinheiro, né? Você simplesmente não tem grana. Né? Ele mostrou aqui todas as bases de dados que ele acessa, portal de dados abertos, portal da transparência, tesouro transparente, base de dados, aí eu não sei base de dados de que é isso daqui, CNPJ, que é SA da Receita, talvez, se ele quiser, ele consegue base de dados aí no mercado negro também, tem umas bases de dados bacanas no mercado negro também, CVM aberta, formulário de referência, não sei o que lá, ele pegou um monte de informações aqui, PIX do Banco Central, Banco Central Crédito, IF-Data do Banco Central, enfim, ele botou aqui um monte de dados. Repara como é que, de fato, você consegue usar isso daqui. Você pode perguntar assim, poxa, por que o governo libera todas essas bases de dados aqui? Porque outras agências dos governos também acabam ficando mais eficientes com isso. Muita gente usa esses bancos de dados de outras agências, de outras partes do governo. O próprio governo ganha com essa eficácia, mas de novo, ajuda o governo, ajuda o indivíduo também, é um equalizador, a distância diminui, tá? O Estado continua mais poderoso que o indivíduo, o Estado continua fazendo mais coisas, continua se beneficiando com a tecnologia, mas o indivíduo se beneficia muito mais. A distância entre o que o indivíduo consegue fazer e o que o Estado consegue fazer diminui. Tribunal de Conta do Estado, Tribunal de Conta do Município, TCU, auditorias, eu não sei o que lá. De fato, tem um monte de bases de dados abertas aqui que você pode cruzar. Mas eu continuo não entendendo muito bem como é que funciona o sistema dele aqui, por aquilo que eu falei, corrupção, por exemplo. Como é que ele sabe que essa grana teve alguma coisa de indevido? Né? Por exemplo, ele fala aqui, ó, autodirecionamento de emendas. Ele tá considerando que o cara direcionou emenda para alguma coisa que é dele próprio, é isso? Essa que é a situação aqui? Pode ser. Né? Isso aqui pode indicar realmente um erro na emenda, mas... e se o cara manda para um outro CNPJ, mas obteve alguma vantagem desse outro CNPJ? Você não tem como saber, essa vantagem não está em banco de dados nenhum, né? O dinheiro pode até estar, o dinheiro da emenda indo para tal lugar pode até estar no banco de dados, mas a vantagem que a pessoa deu de volta não está. Então, assim, eu acho muito impressionante, me parece uma ferramenta muito bacana. Eu não sei se isso daqui é base de dados de teste que ele está mostrando aqui, ou se é caso real que ele rodou na massa de dados de produção. De qualquer forma, me parece uma coisa promissora, né? Ele fala aqui, ó. Então, aparentemente, se você conectar todas as bases de dados abertas do Brasil, dá para detectar corrupção com base no CPF de políticos, construir um negócio, não sei o que fazer com isso, não estou querendo ir de vala. Eu não sei, você arrisca talvez tomar um processo por calúnia ou difamação, tá? Isso é arriscado realmente. Daí que eu falei para vocês que talvez o ideal seria colocar coisa como suspeita de alguma coisa, né? Evidências identificadas aqui na base de dados de alguma coisa, não sei o que lá. Então aqui ele está botando alguns casos aqui, de novo, eu não sei se isso aqui são casos reais, se é uma massa de teste que ele fez para fazer dados mock, né, que o pessoal chama, né? E aqui está falando aqui, emenda, prefeitura aliado, contrato da família, né? Dá para fazer essa ligação toda aqui? Dá, mas a questão não é só o dinheiro, tem que ver o outro lado da coisa também, se tem o favorecimento, se tem o retorno, se tem o pedido, né? Você pode alegar que, bom, o cara fez uma emenda para uma prefeitura aliada, qual o problema, né? Ele está querendo ajudar a prefeitura aliada, né? Em princípio, não tem nada negado nisso, não é corrupção com certeza, né?
Patrimônio incompatível. Isso aqui é outro problema. Como é que você sabe que o patrimônio do cara? Qual base de dados que você tira isso? Porque patrimônio incompatível, você tem que saber a renda da pessoa e tem que saber o patrimônio dela. Tipicamente você tem isso na Receita Federal. A Receita Federal tem isso. Eu sei que tem umas bases da Receita Federal à venda aí da Dark Web aí, mas geralmente são mais desatualizadas, né? Não sei se dá para usar esse tipo de coisa. Também é arriscado você usar esse tipo de coisa. Aqui fala, ó, salário de tantos por mês, cota parlamentar não sei o que lá, patrimônio de não sei o que lá. Isso daqui, você partir disso para dizer que o cara tem um patrimônio incompatível, é um problema, tá? Por quê? Porque o cara podia ser rico antes, tem vários políticos aí que já eram ricos antes, que tinham empresas antes. Não é proibido para um político ter empresas, tá? Então, por exemplo, a gente pode dizer que o Toffoli tem um patrimônio incompatível porque o Toffoli é juiz, e pela carreira de juiz você é obrigado a ter dedicação exclusiva. Você não pode ter nenhuma outra dedicação que não seja ser juiz. Por motivos óbvios. Você pode ser obrigado a julgar caso de outras empresas, e aí a coisa complica, né? Agora, um deputado, por exemplo, ele pode ter empresa, não tem nada que impeça, né? Então, isso dizer que é incompatível, você está fazendo um salto lógico aqui. Tem que ver se a pessoa não tem outras fontes de renda, né? Ele está fazendo aqui, parece que um gráfico aqui. Enfim, o programa parece muito bacana, parece muito interessante, mas, de novo, tem que tomar cuidado com esse aspecto do possível crime de calúnia, e também para ver se isso daqui tem uma base clara, né? Ele está deixando claro aqui, ó, que fique bem claro aqui, amo muito minha vida e nunca cometi suicídio. Ó, o Bruno já está deixando claro, está apavorado, ele deve ter achado coisa pra caramba nessa história aqui, hein? Ih, rapaz. Será que dá para ganhar uns trocados? Posso deixar open source sem problema. Eu precisaria de um servidor potente para conseguir dar query rápido. Muita relação no gráfico, coisa e tal. Olha, eu acho que é bacana aí. O pessoal pode tentar ver alguém que tenha dinheiro aí para apoiar esse negócio aqui. Parece um negócio bacana aqui, uma opção interessante aqui da comunidade Brazilian Accelerationism. Eu não sei se esse aceleracionismo é o aceleracionismo dos libertários, né? Você sabe, nós libertários temos uma teoria aceleracionista que é a seguinte: nós lutamos contra o Estado, queremos diminuir o tamanho do Estado. Mas alguns libertários acham que não tem como diminuir o tamanho do Estado, que o Estado ele só cresce de tamanho, mas um dia ele colapsa totalmente. Então que a maneira melhor de você chegar numa capistão, segundo essa corrente libertária do aceleracionismo, é deixar para lá. Não, isso, vota mesmo nesse político, deixa crescer o Estado, deixa o Lula gastar mais, botar mais imposto e coisa e tal, que vai explodir o Estado e vai estourar tudo e vai colapsar tudo. Eu não sou dessa corrente, porque eu acredito que isso geraria um impacto enorme na sociedade. Imagina, os aposentados brasileiros, todo mundo agora, ninguém tem dinheiro mais, ninguém recebe aposentadoria mais. Imagina o colapso que isso ia ser, né? Ia ser uma coisa muito trágica aqui no Brasil. Então eu não sou muito a favor do aceleracionismo. Eu não sei se o aceleracionismo dele aqui é o aceleracionismo libertário. Eu não conheço o Bruno César. Mas se for isso, né, é uma maneira de você fazer o contrário, deixa a coisa entrar em corrupção e coisa e tal, deixa explodir o Estado completamente, em purpurina e merda. E aí depois o ancapistão vem em seguida, porque não vai ter Estado depois, né? Explodiu tudo, né? Enfim, bem interessante o sistema dele aqui. Levo fé, tá? Acho que é bacana a ideia, mas tem que ver com mais calma isso daqui para entender melhor essa história. O curioso é que esse sentimento anticorrupção brasileiro, né, ele continua muito forte. O brasileiro tem muita ojeriza à corrupção, né? E agora o eleitor anticorrupção ressurge com um novo alvo, a justiça brasileira. É o que o pessoal está colocando aqui, ó. Cada vez mais o pessoal está vendo que o STF é o problema e está querendo medidas contra a corrupção no STF. Isso vai ser fundamental na eleição esse ano. O Lula está juntinho com o STF, o Flávio Bolsonaro não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.